construções envolvendo triângulos. Primeiro exercício, círculo inscrito, né, dentro do triângulo formado pelos pontos ABC. O que eu não sei? Onde é o raio, aliás, onde é o centro, né? Qual é o centro do meu círculo? Eu não sei. Então, eu preciso ter um método para determinar esse centro. E esse método é o encontro das bissetrizes de cada um dos ângulos, né? Eu encontro esse centro. Então, vou começar, né, a partir do ponto C aqui, definindo um arco cuja intersecção, né, com os lados do meu triângulo aqui, com cada um dos lados, vai me definir dois pontos, que eu vou chamar aqui de D e de E. Estes dois pontos serão base, né, para que eu encontre mais um ponto que vai estar equidistante aí desses dois, né, e que vai conectar com C, formando então a minha bissetriz, a minha reta bissetriz, né, que vai dividir o meu ângulo em dois ângulos iguais. Então, vou traçar aqui essa reta e vou ter que fazer isso para cada um dos lados, aliás, para cada um dos ângulos, né, do meu triângulo. Então, eu tenho que traçar as três bissetrizes, tá, de cada ângulo. Todos passando pelo mesmo método, traçando um arco, dois pontos, a partir destes dois pontos encontro um terceiro, que vou conectar com o vértice do triângulo, do ângulo que eu estou trabalhando, e encontro. Então, essa conexão entre os três, né, a intersecção entre as três bissetrizes, as três retas que vão me dar a bissetriz do ângulo, me dá o centro do meu círculo. Só que esse centro ele tem que tangenciar os lados, ele tem que tangenciar, né, as arestas do meu triângulo. E para que isso aconteça, eu preciso traçar uma perpendicular, passando pelo ponto O, que é o centro, tá? Essa perpendicular é a cada um dos lados, né? A um dos lados, na verdade. Não preciso fazer de todos, tá? Então, eu escolhi fazer do segmento AB, poderia ter feito de algum outro, tá? Para fazer a perpendicular, passando pelo centro, né? O, eu tenho que partir de O com a ponta seca e definir os pontos G, aqui, aliás, o J, né? E o L, tá? E aí defino um ponto equidistante a esses dois e conecto com o centro do meu triângulo ali, na verdade, né? Da intersecção, o centro do meu círculo. Certo? Então, fique claro aqui, não é mediatriz, aqui é uma perpendicular. Então, esse é o raio do meu círculo que estará inscrito no meu triângulo ABC, tá? E tangencia os lados, as arestas de todo o triângulo, tá? Agora, o outro que nós vamos fazer é o circunscrito no triângulo. Então, aqui a gente vai definir as mediatrizes, tá? Então, no primeiro caso, a gente definiu as bissetrizes, tá? Ou seja, dividimos os ângulos ao meio, e aqui no triângulo circunscrito, caso 2, a gente vai definir a mediatriz de cada uma das arestas, de cada um dos segmentos que compõem o triângulo, né? Então, estou fazendo primeiro aqui a mediatriz de AB, aliás, de AC, tá? Primeiro de AC, defino dois pontos, traço a minha reta, mediatriz ao segmento, e farei isso para cada um dos segmentos, que são as arestas do meu triângulo, para poder ter o centro do meu círculo que estará externo ao triângulo, é circunscrito neste triângulo, tá? Então, vou chamar essa reta aqui de mediatriz 1, né? M1, tá? Farei 3, então. A partir do ponto C de novo, vou lá, um pouco maior ali do que o centro, já posso fazer para os dois lados, tá? O arco, para não perder o ponto, né?
Eu às vezes me esqueço de fazer isso, mas é uma dica importante. Vou no B, traço para os dois lados e conecto os dois pontos que eu encontrei, definindo, então, traçando a minha reta mediatriz do segmento BC, que eu vou chamar de M2. Reta mediatriz 2. Farei agora do segmento AB, mesmo procedimento. Traço pontos a partir de cada um dos pontos que compõem o segmento, preferencialmente sem movimentar o compasso na ponta seca ali, né? Se vocês lembrarem, que a gente às vezes esquece, tá? Conectem. E agora estamos definindo a reta mediatriz 3. M3. Com a definição dessas 3 retas, encontrei o centro do meu círculo, né? Que eu vou chamar de ponto O. Mediatriz 1, 2, 3, intersecção de todas elas vão me dar, então, o centro do círculo, que eu vou chamar de O. Agora, o raio desse círculo, ele vai ser a distância desse centro a cada um dos vértices. Então, vocês confiram se passando o compasso com o mesmo raio, né? Se vai acertar bem direitinho em todos os vértices, tá? Então, o triângulo circunscrito, aliás, o círculo, né? Circunscrito ao triângulo, ele passa pelos vértices. No caso do inscrito, ele tangencia as arestas, tá? Então, são bem diferentes, os processos também são diferentes e observem aí, para não perder nenhum passo, qualquer equívoco não fecha, não dá certo, tá? Então, agora vamos fazer um triângulo puro, sem círculos. Tá? A partir do segmento AB. Eu vou fazer o triângulo equilátero, tá? Ou seja, todos os lados são iguais. Então, eu vou pegar a distância que eu tenho do segmento AB e vou criar um arco grande, né? Na verdade, é um ponto, né? Vou evidenciar aqui com esse arco para ficar bem claro para vocês, tá? E a intersecção desses arcos, vou lá no B, ponta seca, a mesma medida. Defino, então, o ponto C e vou conectar o ponto C aos outros dois pontos, né, que definiram o meu segmento AB. E tá feito, então, assim, o meu triângulo equilátero. Bastante simples esse triângulo. Agora a gente vai fazer o triângulo, importante, né? Esse arco, essa distância, né? É o raio, né? Que compôs ali o meu processo, que equivale, então, à distância entre A e B, tá? O raio do meu, que vai compor, vai permitir que eu crie, né? Que eu encontre o ponto C e que me dá a condição de fazer o triângulo. Certo? Então, agora vamos passar para o triângulo isósceles. O isósceles eu tenho um segmento AB dado e uma altura dada. O meu exemplo aqui está com 5 de altura, né? Então, eu vou pegar e encontrar a mediatriz do meu segmento AB primeiro. A partir de cada um dos segmentos, né? Mesma abertura. Defino os dois arcos cuja intersecção vão formar o primeiro ponto que eu preciso. Faço o mesmo procedimento
com outra abertura, né? Ou inverte, né, para a parte superior, como eu fiz aqui, pode usar a mesma abertura daí. E conecta, então, traça a reta. E é nessa reta que eu vou definir a altura do meu triângulo, tá? E como que eu defino essa altura? Eu tendo aqui, no meu caso, já a cota desenhada, com o meu jogo de esquadros, aqui eu tô com 2 esquadros apoiado na lateral ali, né? Para não perder o paralelismo ali da minha reta, eu trouxe a medida para cima da mediatriz. Ou eu posso pegar o meu compasso, abrir, né? Com a minha régua, né? O meu escalímetro, com a medida que eu preciso, que é 5, e aplicar diretamente lá na mediatriz, ali a partir do ponto, né, que a mediatriz intercepta o segmento AB, tá? E aí eu vou conectar os pontos, né, desse que eu chamei de C, com os demais pontos que definiram o primeiro segmento ali, segmento AB. E tá feito o meu triângulo isósceles. Que tem 2 lados iguais, no caso. Tá? A precisão no desenho geométrico é fundamental para que fique correto, né? Fique correta a construção. O triângulo retângulo, vou fazer aqui na lateral, já tenho um desenhado aqui de modelo, de exemplo, para vocês verem onde nós vamos chegar, né? Então, nós vamos trabalhar com 2 arcos ali, né? Primeiro, vou definir a minha mediatriz também. Mesma coisa do triângulo isósceles e também ali de certa forma, né? Não chega a ser mediatriz lá no outro, né? Só precisei de um ponto, não preciso de 2, né? Só para definir ali o centro. Então, aqui a minha mediatriz. A partir dessa intersecção dessa reta com o meu segmento AB, eu vou traçar um arco menor ali que vai ponta seca em A até esse meio, né, essa intersecção, até encontrar minha mediatriz, a minha reta mediatriz, traço esse meio arco aí, na verdade um quarto, né, de arco, e vou fazer um arco metade então aí de um círculo, né, meia circunferência, a partir da mediatriz, a intersecção entre a mediatriz e o meu segmento AB, conectando o AB aqui. 180 graus no caso. Então, lá mais acima, vocês observem que os 2 arcos se cruzaram e esse é o ponto C, que vai definir mais um vértice do meu triângulo, né? Então, conecto o meu ponto C ao ponto A e o meu ponto C ao ponto B. Esses são os exercícios dessa semana. São 5, vocês não precisam fazer 2 vezes o triângulo retângulo, tá? Eu fiz aqui para mostrar como vocês acompanharem. Então, são 5 casos que a gente estuda essa semana. Certo? Era isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.